missionária, secretária Verônica. Boa noite, gente. A paz, amém? Amém. Vocês estão bem? Gente, tem um vazio aqui, ó, entre eu e vocês. Tem um negócio aqui meio vazio e eu costumo fazer isso. Nem todo mundo gosta, mas comunhão a gente vai aprender que comunhão é fazer coisa que a gente não gosta às vezes. Então eu vou pedir você, olha só quantas cadeiras nós não estou vendo nem bolsa, nem Bíblia, mas se tiver também, eu tenho um lema: bolsa não senta. Então, convido vocês a se colocar um pouquinho mais pertinho, que eu sou carente, eu gosto de gente mais perto de mim. Vocês também estão liberados. Marcinho, eu acho que nem precisa, porque senão eu vou ficar cantando a canção que você está tocando aí, vou me distrair. Então pode sentar, podem descansar. Vocês estão bem, queridos? Sim. Está muito fraco vocês estão bem. Vamos pelo menos profetizar? Vocês estão bem, queridos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero já confessar o meu pecado aqui, antes de começar, e pedir perdão para o presbítero Samuel, diante de toda a igreja, porque eu separei um abacate desse tamanho para trazer para ele, mas eu esqueci em casa. Gente, o presbítero Samuel gosta de abacate. Se vocês quiserem dar para ele de presente, ó, ele recebe, tá bom? Então já peço até perdão. Amados, o tema de hoje é o tema mais fácil de todos os temas, de todos que o pastor já disponibilizou. O de hoje é o mais fácil, o mais tranquilo, o mais suave. Eu recebi o tema mais fácil de todos, que é, vou falar 3, você lê para mim, tá bom? 3! Falei, Senhor, muito obrigada, porque se o Senhor me escolheu, porque eu sou altamente capacitada pelo Teu Espírito Santo para falar sobre esse assunto, amém? Porque não parece ser fácil falar sobre algumas coisas que são, às vezes, polêmicas, né, para nós. Mas, graças a Deus, gente, ficou um pouquinho estranho, eu não sei dizer o que aconteceu aqui. Abafou, né? Ficou um pouquinho aqui, ó. Meio eu mesmo, estou difícil assim, de entender o que eu estou falando aqui. Está meio assim, fechado. Fechado, abafado, né? E o Senhor, Ele é maravilhoso porque o nosso pastor, Ele não joga o tema e pronto. Ele não simplesmente lança um tema para o ano e amém. Ele nos dá base e nos dá instrução para que nós, como igreja, venhamos tentar entender aquilo que ele recebeu do Senhor, aquilo que em oração, que em consagração o Senhor falou ao coração dele. Ele não pega simplesmente e fala assim, toma que é teu. Ele fez todo um caminho até aqui e tem todo um caminho que vai prosseguir daqui. E eu olhei os temas que foram dados e entregues, né? Confesso que eu não consegui ouvir todas as pregações de todos os pastores, de todas as missionárias, de todos os presbíteros, mas pelo menos de cada tema eu consegui ouvir uma, para conseguir entrar ali e entender aquilo que o Senhor tem falado e ministrado a nós como igreja. E eu quero recapitular aqui com você. Qual é o tema do ano? Vocês sabem? Tema do ano, não da ministração de hoje. Tempo de mover em comunhão. É uma comunhão que não paralisa, é uma comunhão que nos faz mover, amém? Às vezes a gente gosta de ficar quietinho, mas a comunhão ela não vai deixar a gente no mesmo lugar, ela vai nos mover. E nesse mover em comunhão, o Senhor, Ele já falou aqui, neste lugar, através dos seus ministros, sobre. Em comunhão aprendemos a pertencer, com a nossa pastora Fafá. Ele falou com o nosso presbítero Alan, comunhão que liberta. Em comunhão, aprendemos a unidade, a comunhão que nos torna corpo. Em comunhão, aprendemos a cuidar, a comunhão que cura. Isso tudo é tudo tema das ministrações que você ouviu até aqui, amém? Amém. A comunhão que cura, com a nossa missionária Rose.
aprendemos a crescer. A comunhão que compartilha com o homem mais lindo dessa igreja, falou aqui. Em comunhão compartilhamos vida com a nossa pastora Raquel e o nosso pastor William no domingo passado. E hoje chegamos aqui com esse caminho todo de bagagem que nós recebemos no Comunhão contra o Individualismo. Antes de começar, que eu ainda não comecei, só estou aqui tentando me desnervosar, né? Tirar um pouco do nervoso, ainda não começou. Antes de começar, eu convido você a fechar os seus olhos comigo. O pastor, ele deu também uma palavra profética, que é para ser falado no final da ministração e durante a ministração. Só que o Espírito, ele me conduziu a iniciar também com essa palavra. Então, eu convido você em oração. Eu vou falar e você vai repetir comigo, tá bom? Fala assim: Senhor, este é o ano que eu me coloco disponível para que a mentalidade do eu seja quebrada em mim. E me coloco disponível para que o Senhor construa em mim a cultura do nós. Eu aceito o chamado e coloco o meu coração para ser alinhado diante do seu altar pelo seu propósito. Fala assim agora comigo também. Fala: Senhor, eu repreendo toda tentativa do inimigo de trazer confusão à minha mente. Eu coloco a minha mente cativa à tua palavra. Eu destrono ídolos, ideais, pensamentos que não vieram de ti. E eu aceito a sua correção. Eu aceito o seu chamado para a minha vida, neste corpo. Em nome de Jesus, amém. Respira fundo. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 4. Eu vou precisar bastante do telão. Filipenses 2, versículo 4. Vem dizendo assim. Não, pode ser nessa. Depois, nessa não. Coloca na versão que começa assim, ó. Não atente cada um. Não atente. Eu não sei, eu não anotei qual é a versão. Não atente. Isso, que é a versão que o pastor passou. Depois, os outros textos que eu vou dar para vocês, eu vou pedir para vocês colocarem na King James, tá bom? Mas essa coloca nessa versão, que eu não sei que versão é essa. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você repete comigo? Fala: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Esse é o tema base da ministração de hoje. Lá em Filipenses 2, você vai entender, todos os pastores falaram, mas eu não vou perder, pastores, presbíteros, missionários falaram, mas eu não vou perder a minha oportunidade. Eu também vou dizer o que é comunhão, eu também vou dizer o significado das coisas, porque a pastora Raquel fala uma coisa que eu concordo muito com ela: a repetição traz perfeição. E uma coisa que eu gosto do apóstolo Paulo é que em todas as cartas, se você ler, é com uma palavrinha diferente, mas ele está sempre falando a mesma coisa. Porque a repetição traz perfeição. E a base, ela não precisa ser alterada, ela não precisa ser enfeitada, ela não precisa de alegoria, ela não precisa se encaixar a mim e a você. A base precisa ser a base dos apóstolos. A base precisa continuar sendo a base de Jesus Cristo. Então a gente vai passar a vida toda pregando exatamente a mesma coisa. Só que essa mesma coisa, a cada dia, vai transformar uma parte diferente dentro de você. Amém, querido?
Então a gente vai falar um pouco também disso, das diferenças. A gente vai falar de muitas coisas, se Deus permitir, em nome de Jesus. Se o tempo deixar, também em nome de Jesus. Então, voltando, lá em Filipenses 2, ele inicia, até o versículo 4, ele vem mostrando para a gente o que é comunhão. Porque comunhão, koinonia, bíblica, não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. A pastora Raquel falou disso no domingo passado. A comunhão, ela tem um significado bíblico, ela tem um peso bíblico e espiritual. Como outras coisas na Bíblia, também tem. Por mais que nós tenhamos uma carga de ensino, às vezes lá de fora, e a gente consiga identificar algumas palavras, quando ela chega na Bíblia, alguns conceitos são bem diferentes dos conceitos que a gente aprende lá fora. Por exemplo, um conceito bem polêmico, mas ele biblicamente ele é diferente de um conceito lá fora. Por exemplo, família. A família dos flamenguistas. Quem é flamenguista? Levanta a mão. Então, se eu falar assim, a família dos flamenguistas, você vai imaginar que é todo aquele que é flamenguista. Ele faz parte da família dos flamenguistas. Se eu virar para você e falar da família... Me dá uma outra opção aí, gente, para eu pensar aqui. Quê? A família dos vascaínos. Você vai imaginar que é todo aquele que é vascaíno, ele faz parte da família dos vascaínos. Lá fora a gente vai aprender que se eu juntar algumas pessoas dentro e debaixo de uma casa, posso dizer que é família. Amém? Lá fora a gente vai aprender que eu posso escolher a família que eu quero pertencer. Talvez a minha família, pai e mãe, não é do meu agrado. Mas eu tenho um amigo, uma amiga, alguém que é do meu agrado e eu posso dizer que eles são a família do meu coração. A família que eu escolhi para mim. Não a minha família que não é do meu agrado, que me feriu ou que aconteceu alguma coisa. Porém, quando eu pego todas essas definições de família e trago para a palavra de Deus, eu vejo que família foi estabelecida por Deus. E existe um significado para família. Ou melhor, e existem duas possibilidades de família. Apenas duas possibilidades. Qual é a possibilidade de família que existe? É aquela que ele instituiu, né? Adão, Eva, seus filhos, e seus filhos formam novas famílias. Amém? Existe uma outra possibilidade de família. Que quando Jesus vira para Maria e fala assim, Maria, esses são seus filhos. João, essa é a sua mãe. Qual é essa possibilidade bíblica de família? É a unidade e a comunhão daqueles que fazem parte do reino de Deus. Eu fui adotada por um pai, eu tenho um irmão mais velho, eu faço parte de uma família. Você está conseguindo entender? O assunto não é família. É só para trazer para vocês que existem coisas que talvez lá fora tenham outros significados. Mas quando eu pego e trago para a palavra de Deus, eu entendo o significado que Deus deu. Porque aquilo foi criado por Deus. Eu posso ser uma pessoa inventora e criar qualquer coisa e dar nome àquilo que eu criei. Mas eu não posso ser uma pessoa inventora e dar nome para aquilo que outra pessoa criou. Aquilo que foi criado por Deus, é Deus que dá nome. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu vou falar de comunhão contra o individualismo. Então, primeiro a gente precisa entender o que é comunhão. O que é koinonia. Então, Verônica, a pastora Papai, eu lembro, ela foi a primeira a falar sobre isso. Qual é o significado de comunhão? Eu até anotei para eu não esquecer nenhuma parte. Participação. Significado bíblico, tá? Koinonia. Participação, partilha, união profundo, propósitos comuns, coletividade, mesmos interesses. Biblicamente falando, propósitos
propósitos comuns, unidade, mesmos interesses. É assim, a Verônica se interessa pelo Flamengo. Então, toda pessoa que se interessa pelo Flamengo, quando está junto da Verônica, eles estão em comunhão? Não. A Verônica, ela gosta de chocolate. E existem algumas pessoas no Fruto e Vida que também gostam de chocolate. Então, quando eles se reúnem para comer, gente, se vocês estiverem na goteira, vocês podem sair, tá? Agora eu entendi porque tinha um vazio. E eu libero vocês. Me perdoem. Voltando. A Verônica gosta de chocolate. Então, ela se reuniu com a Eli para falar de chocolate, com a pastora Fabiane. Reuniram as três para falar de chocolate, porque gosta de chocolate. As três têm a mesma linguagem, as três têm o mesmo desejo, as três querem chocolate, elas estão unidas ali. É comunhão? Não. Porque, biblicamente falando, comunhão só é quando o bem comum é Cristo. Aleluia. Comunhão só existe quando o bem comum é Cristo. Então, eu, Verônica, eu tenho muitos amigos. Evangélicos, não evangélicos, eu tenho muitos amigos. E eu posso estar reunida com todos eles. Mas eu só tenho comunhão com aqueles que o nosso bem comum é Cristo. E quem determina se a minha reunião, a gente vai falar também sobre isso, é comunhão ou não, é o nosso bem comum. Não vai ser a Verônica que vai dizer para você se isso daí não é comunhão. Porque a Verônica pode não saber o que está acontecendo lá. Às vezes a Verônica está achando que é só um bate-papo. E às vezes tem uma pessoa lá sendo curada. E a Verônica aqui, não é ela que vai determinar. É o Espírito Santo de Deus. Fala assim, eu possuo o Espírito dentro de mim. O Espírito me alerta do que é e do que não é. O Espírito não me deixa enganar. Fala assim, o Espírito também me alerta quando eu estou tentando me enganar. Porque às vezes a gente pega algumas palavras soltas, né? E a gente quer criar algumas doutrinas para nos defender. Tem uma coisa, eu gosto muito da palavra de Deus. E tem uma coisa que meu marido está aqui, ele está de prova, que eu fico brava. Porque crente, gente, crente é uma coisa que o pastor Alexandre fala um negócio que é verdade. Só o crente consegue arrumar um argumento bíblico para pecar. Eu não sei como que isso funciona. Não sei. E quando eu falo crente, querido, eu falo crente. Crente. Eu não estou falando cristão quebrantado pelo Espírito Santo, não. Eu estou falando crente que quer ser a sua própria justiça. Sabe? O crente que às vezes não gosta de ser confrontado, sabe? Então, somente o crente tem o poder, sabe? Aquele marido, pode beber, que pede as coisas para a esposa, às vezes nem convém. Mas ele vira para a esposa e fala assim, mas você tem que ser submissa. Gente, eu vejo até gente que não é crente lendo esse versículo para a esposa, tá? Ela não tem que ser submissa. A igreja não fala isso? O pastor não diz isso? O cara não sabe o que é sacerdócio. O cara não sabe o que é morrer pela mulher. O cara não sabe o que é sacrifício. Mas ele pega um versículo para dizer que a mulher tem que ser submissa para fazer aquilo que ele está com vontade naquela hora. Gente, não tem ninguém aqui não, né? Somente o crente tem essa capacitação. Ele conhece alguns versículos sem contexto. Ele ignora todo o contexto para poder se apoiar no seu próprio entendimento. E eu vou dizer para você, querido, agora com muito amor mesmo, de verdade. Amor de verdade. Como alguém que já se estribou, não
se estribe no seu próprio entendimento. Não se garanta no seu próprio entendimento. Sempre questione biblicamente o seu entendimento. Repete comigo assim: a Bíblia. A Bíblia. Responde. A Bíblia. A Bíblia. Confirma. A Bíblia. Se eu não conheço a Bíblia, eu posso me estribar. A pastora Raquel falou uma coisa muito forte do meu passado. Nós não viemos limpos. Nós chegamos aqui cheios de conceitos. E eu falo como uma pessoa cheia de conceitos, sabe? Que sempre defendeu muito conceito. Eu falo como essa pessoa. Só que toda vez que a gente chega aqui com os nossos conceitos acima da palavra de Deus, a gente se machuca. Então, por isso que eu falo com você com amor. Porque eu não quero que você se machuque. Cuidado com os seus conceitos. Eu, falando de mim, porque é mais fácil falar de mim. Eu me conheço, né? Eu não conheço o coração de vocês, eu conheço o meu. Talvez eu conheça a situação, a fase, alguns problemas, algumas coisas que vocês me relatam. Mas aí, lá dentro, só o Senhor conhece. Então, falando de mim, me colocando como o alvo aqui. Às vezes, como você foi criado também dentro da igreja desde pequenininho. E vou te dizer uma coisa. Eu não ia falar agora, mas senta falando para falar agora. A igreja, esse lugar, essa reunião aqui, a comunhão, é aqui que você vai ser ferido, é aqui que você vai ser curado. Então, se você veio com uma ideia de que você vai chegar aqui, vai ser tudo maravilhoso, você chegou no lugar errado. Aqui é o lugar que você mais vai ser frustrado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um grande frustrador de sonhos. A gente aprende que Ele é um grande realizador, não é? Mas para Ele realizar o dele, Ele precisa frustrar o meu e o seu. Aqui a gente vai ser frustrado. Aqui a gente vai ser ferido. Aqui a gente vai ser magoado às vezes. Mas tem uma fala lá do lado de fora que me dói quando eu ouço. Se a igreja te feriu, querido, a igreja de Cristo nunca feriu ninguém. Pessoas ferem pessoas. Pessoas curam pessoas. A igreja de Cristo, a gente precisa olhar com o olhar de Cristo. Se eu olho a igreja com o olhar da Verônica, talvez eu vou dizer, a igreja fere. A igreja de Cristo não. Ela cura, porque ela carrega Cristo. Mas pessoas não são perfeitas. Pessoas estão caminhando assim como eu e você estamos. Quem aqui já feriu alguém? Levanta a mão. Quando você feriu, você quis ser perdoado? Você quis ser compreendido? Você quis que a pessoa, poxa, eu não estava no bom dia, aquele dia foi ruim, eu falei sem pensar. Você quis que a pessoa tivesse essa compreensão com você? Eu não sou tão ruim assim, essa não sou eu, não foi de propósito. Não é isso que você pensa? Você tem esse mesmo pensamento quando é o seu irmão que fere você? Você consegue ter esse mesmo olhar quando é o seu irmão que fere você? Porque por mais que a gente entre em alguns processos, eu falo com alguém que entra em vários processos. Meu marido está aqui, meu marido fala assim, me perdoa. Eu viro para ele e falo assim, amém. Só me dá um tempinho. Não é? Nem é botando assim. Quando ele erra, que são poucas as vezes, ele está quase virando a perfeição. Ele está quase assim, sendo arrebatado, né? Sabe? Então, assim, uma vez no ano. Amém. Né? Uma vez no ano.
quando ele erra, assim, aí ele vira pra mim assim e fala assim, amor, me perdoa. Aí eu viro assim, a cara demora, tá? O rosto demora. Aí eu viro assim, Dentro de mim, eu te perdoei. Pode ficar tranquilo. Você não tem mais dívida. Dentro de mim. A cara é, só me dá um tempo. Sabe? Eu preciso processar. Você. Hã? Você. Uma semana só. E isso depende do tamanho, né? Da situação, né? Mas eu já perdoei. Eu não estou alimentando mais aquele desejo. Ele já me pediu perdão. Eu já perdoei. Só que eu preciso processar, calma aí. Eu preciso entender o que aconteceu. Eu sou assim, tá, gente? Diferente de mim, meu marido come mais santo, mais beirando a perfeição. Se eu erro com ele, eu falo assim, poxa amor, me perdoa, foi sem querer. Ele quase me agarra, que é rápido, né? Fala assim, opa, já não tem mais problema, vem cá. É tipo isso, ele já resolve logo o negócio, a situação. Ele é rápido, eu não. Eu demoro um pouquinho. E essa pergunta ele me fez, ele amor, quando você maltrata alguém, tu, sei lá, fez alguma coisa errada, assim, tu não quer ser perdoado? Tu quer que a pessoa processe tanto assim? Eu preciso aprender a respeitar o tempo de cada pessoa. Que tem um tempo aqui para eu também aprender a respeitar. Por que eu estou falando sobre isso, querido? Porque nós vamos falar sobre coletividade, nós vamos falar sobre unidade, nós vamos falar, e o tempo está passando, eu tenho que correr, sobre várias coisas que o pastor pediu. Só que de nada adianta eu vim aqui com um monte de palavra bonita, um monte de versículo bonito, se na prática você não entender. E eu tenho um jeito, eu quero que as pessoas entendam. Uma pastora Fabiane, ela falou uma vez, e eu quase que eu falei assim, eu também sou assim. Porque eu quero que as pessoas entendam aquilo que está sendo falado. Esse é o desejo do meu coração. Mas quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Então é a Ele que nós entregamos, amém? Como eu falei, nós vamos falar de coletividade, nós vamos falar de serviço, vamos falar de unidade. Koinonia é quando Cristo está em comum. Amém? Temos Cristo em comum. Cristo. Tem que enfatizar bem isso, porque a gente vai ver um errinho aqui também, para a gente não cair no mesmo erro. Quando Cristo é em comum, Ele é a essência, Ele é o propósito, Ele é o elo que está unindo eu e você. Eu tenho comunhão contigo, você tem comunhão comigo. Contrapartida, o que é o individualismo? Fala comigo. Autossuficiência. Autossuficiência. Gente, são 9h48, 8h48, que horas que eu tenho que pregar? 9h15? Vamos correr. Autossuficiência. Para você repetir, né? Quem vive somente para si. Fala comigo. Vive somente para si. Ignorando as necessidades do próximo. Se comunhão. Agora não, precisa mais não. Se comunhão é ter propósito em comum, coletividade, mesmo interesse, o individualismo, ele ignora a necessidade do outro. O individualismo é a pessoa ela vive, ela tem uma vida, ela constrói uma vida somente para si, acreditando que não precisa da comunidade e não precisa servir a comunidade. Provérbios 18:1, por favor, em King James. Provérbios 18:1. Vamos comigo? No 3. 3. O homem que se isola busca seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso seu coração pode
si mesmo. Coloca agora nesse mesmo negócio na versão NVT, por favor. Provérbios 1 e 18, versão NVT. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas... Não. Versículo 1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. O individualismo, ele vai fazer você acreditar que você é suficiente, que a sua dor é a maior, que o que você precisa é mais do que qualquer outra pessoa, que você necessita de mais do que qualquer outra pessoa, que você é o mais atingido, que você é o mais ferido, que você é você, é você, é você, é você, é você, é você. O individualismo, ele muda completamente o plano do Senhor, porque o plano do Senhor é um plano de pluralidade. O Senhor nunca quis o eu, o Senhor sempre quis o nós. Mas o individualismo, ele fala, cada um por si, Deus por todos. Nem Deus por todos, né? Mas cada um por si. E quando isso começou, vamos lá para o Éden? Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Finalmente clamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. 24. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une a uma mulher, e os dois se tornam Gênesis, capítulo 3, versículo 12. O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste. Ela ofereceu o fruto e eu comi. Mas não era um? Eles não eram um só? Na versão King James, diz que quando a mulher come, Adão está ali do ladinho dela. Diz que ele está ali junto, em sua companhia. Então ele ouviu tudo que a serpente falou. Ele não foi inocente, pegou o fruto e simplesmente foi lá e comeu. Ele estava junto, ele estava ciente e ele estava ali. Só que quando ele é pego, ele lembra do cada um por... Abre para mim, por favor, no versículo 20. A gente está no versículo 12, versículo 20. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de... pois ela seria mãe de toda a humanidade. Versículo próximo. O Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e... dois indivíduos. Eram um só. Agora são dois. Agora, como o pastor fala, o pecado não é nosso. O pecado é da mulher. Aquilo que era um, perdeu aquilo que eles tinham em comum. Eles estavam em comunhão. Eles estavam em um lugar de coinonia. Porque eles tinham algo em comum. Eles estavam ligados a Deus. Então, aquilo que estava em comum, em perfeita coinonia, em perfeita comunhão, se uniu para pecar. Eles não se separaram antes para pecar. Eles usaram a unidade deles para pecar. Então, querido, cuidado também com o que você está planejando dentro da união, dentro da comunhão. Isso também precisa ser tomado cuidado. Então, lá no Éden, foi quando a comunhão morreu, a comunhão acabou, a comunhão se dispersou. Aquilo que era um tornou-se dois. E ali começou, cada um por si, cada um por si, cada um por si, até vir Cristo e falar: eu por todos. Aleluia. Eu por todos. Agora, Pai, a minha oração é que todos voltem ao início lá. Todos sejam um. Assim como eu sou um contigo.
Então, a minha comunhão, como o pastor Fábio pregou aqui, primeiro precisa ser vertical. Eu não consigo ter comunhão com você se eu não tiver comunhão com Deus. Como eu falei, não é comunhão, é ajuntamento. Mesmo propósito, mesma língua, mas não tem comunhão. É ajuntamento. Então eu preciso entender, porque eu vivo numa sociedade, eu estou inserida em um corpo. Eu preciso entender. Por que a gente repete isso? Porque eu preciso entender o meu irmão que está do meu lado. E eu preciso ser instrumento de crescimento para ele. Eu preciso mostrar para o meu irmão e trazer o meu irmão para o que é comunhão. E dizer para o meu irmão, isso está parecendo muito com o individualismo. Mas eu também preciso entender, biblicamente, que tudo precisa ser pesado biblicamente. Você já achou seu irmão egoísta só porque ele não quis te emprestar uma roupa? Já aconteceu isso com você? Eu sou a irmã caçula, então eu nunca... Depois de velha que eu peguei. Quando eu era criança, eu não pegava roupa emprestada. Mas eu via minhas irmãs sempre brigando. Porque o que acontecia? Eu tinha uma irmã esperta. Vocês conhecem ela. Juliana, missionária. Se ela vê isso, te amo, estou morrendo de saudade de você. O que acontecia? Minha mãe comprava roupa para Juliana e comprava roupa para Lidiane. Aí o que acontecia? A Juliana, às vezes, ela queria a roupa da Lidiane emprestada. Só que a Lidiane falava assim, não, eu ainda nem usei minha roupa direito. Minha roupa ainda está novinha. Não. Aí a Juliana virava e falava assim, larga de ser egoísta. Vou te dizer, eu vou te fazer uma pergunta, querido. Ela era egoísta porque ela disse não? Não. Então, nós estamos em comunhão. Se eu pegar esse tema e trazer para mim, eu vou achar que você é egoísta quando você não faz a minha vontade. Quando você não vem de acordo com as minhas expectativas. Por isso que eu preciso, como eu falei, a gente tem muitos ideais, mas eu preciso, aqui é o caderno, basear esses ideais e confirmar e medir eles dentro da palavra de Deus. Porque senão a gente está combatendo o indivíduo, não o individualismo. E nós não estamos aqui para combater indivíduos. Nós estamos aqui para amar indivíduos. Amém, querido? Deus criou indivíduos para cumprir com um propósito coletivo, em unidade, dentro da palavra e da vontade de Deus. Então, quando eu venho para o meu irmão, eu estou dentro da igreja, isso aqui é comunhão, querido. Eu quero dizer para você que dentro da igreja você vai encontrar pessoas invejosas. É triste. Será que é triste? Não. O cara era invejoso lá fora. Ele está nascendo de novo. Ele está se livrando ainda. Você vai encontrar pessoas que ainda têm inveja. E você vai curar essas pessoas apontando para o dedo e falando o quanto elas são invejosas? Você vai curar essa pessoa falando assim, pastora Fafá, tu reparou que a missionária Rose, arrependida, é invejosa? Assim, gente, eu não dou base para a comunhão, eu estou trazendo a divisão. Porque aquilo que a pastora Fafá nunca reparou na pastora Rose, vai virar um holofote. E ela vai começar a ficar achada. Não, ela é invejosa sim. Então, o dia que a missionária Rose virar para a pastora Fafá e falar assim, cara, amei a sua blusa. A pastora Fafá vai virar e falar assim, invejosa. Gente, eu estou tentando trazer as coisas práticas para você conseguir entender que nós vivemos num coletivo. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes de você. E você e eu não somos mais fáceis, porque nós sabemos lidar conosco mesmo. A comunhão, ela precisa de amor. Porque quando eu entendo o amor, eu entendo que eu preciso e eu tenho algo em comum até com pessoas que eu não gosto muito. Gente, Jesus não gostava dos fariseus, não. Mas uma vez ele sentou com um, e ele teve uma conversa com um. E essa conversa tem tanto amor, porque o problema dele nunca foi o indivíduo.
O problema dele era o ensino. O problema dele era a postura. O problema dele não era o pecador. O problema dele era o pecado. Então, Deus não te chamou para você ser um julgador, sabe? Nós seremos naquele grande dia, poderemos julgar as nações. Aquele grande dia ainda não chegou. Nós somos agora braços e mãos estendidos para demonstrar amor e falar: você pode ser curado, porque eu já fui curado. Aleluia. E C.S. Lewis, ele fala uma coisa tão linda, que ele fala assim: é fácil amar o seu inimigo. Quem que acha que é fácil? Alguém que acha que é fácil? Não é? Ele diz que é fácil, porque ele falou que desde que você nasceu, você aprendeu isso. Porque você é o seu maior inimigo. Você é quem se coloca nas maiores furadas da tua vida. Você se colocou nas piores enrascadas. Você se traiu. Você se abandonou. Você já fez tudo de ruim para você mesmo. Você mata o seu corpo. Você come coisa que não presta. A gente mata. Hoje eu comi um miojo. A gente mata o nosso corpo. Nós somos os nossos maiores inimigos. Mas nós não conseguimos nos amar. Não estamos convivendo conosco mesmos, eu, há 34 anos. Você não convive com você mesmo e você não quer que as pessoas, assim, entendam o seu jeitinho? Você se ama. É fácil amar outra pessoa. Você não vai encontrar uma pessoa que te coloque mais furadas do que você já se colocou. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar uma pessoa que te traia mais do que você já se traiu. Olha para a sua história. Olha para a sua vida. Aquilo que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eita, acabei fazendo. Você é o seu maior inimigo e você continua se amando e falando assim: eu sou aceito pelo Senhor. O Senhor me ama. Amém, tá? Não estou aqui dizendo contra isso, não. O Senhor te ama, do mesmo jeitinho que Ele ama o seu irmão. Então, qual é o inimigo? Fala assim comigo, fala: o individualismo. É uma consequência. O individualismo é uma consequência do real inimigo da comunhão. Então, quem é o real inimigo da comunhão? Eu quero trazer biblicamente aqui algumas situações bíblicas. Porque, como eu falei, a gente não pode falar de acordo com a gente. A gente tem que falar de acordo com a palavra de Deus, amém? Então, eu vou trazer algumas situações bíblicas meio confusas. O individualista, ele serve somente a si mesmo. Abre para mim, por favor, em 1 Coríntios 11, 17. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Amém. Nas instruções a seguir, isso é Paulo falando: porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem... Olha a situação dessa igreja. Eles estão reunidos. Todos possuem. Todos são convertidos. Olha a situação. Eles estão unidos. Todos têm o Espírito Santo dentro deles. Amém? E sabe qual o momento em que eles estão? O momento da comunhão. Todo mundo sabe qual é o momento que nós declaramos que é o momento da comunhão na igreja? É o momento da ceia do Senhor. É bonito, olha que coisa linda. É a ceia, um lugar de comunhão, um lugar onde está todo mundo reunido, está todo mundo junto, todo mundo tem o mesmo Espírito Santo dentro. Então está tudo certo para a comunhão, amém? Mas o apóstolo Paulo fala que ele não pode elogiar, porque eles estão reunidos, eles estão fazendo mais do que bem. Lembra que eu falei que não é toda reunião aqui é comunhão? Biblicamente não. Às vezes não é dentro da sua casa, às vezes não é quando a gente está aqui.
O que determina é o nosso coração. Quando ele está alinhado com o coração de Deus. Por quê? Me resta 15 minutos. E eles me deram mais 5, porque 15 minutos é 9h20. Por quê? Que não havia comunhão nesse cenário. Todo mundo bonito assim, igual eu e você, ó. A gente está bonito aqui, amém? Que lugar de comunhão. Por que ali não havia comunhão? Fala comigo assim, estava todo mundo. Todo mundo. Preocupado. Com o seu próprio estômago. Gente, comida tem um peso na Bíblia que, gente, as maiores tretas, as maiores consequências, as coisas mais desastrosas que acontecem, sempre tem comida no meio. A comunhão deles não revelava união, unidade. A comunhão deles revelava e expunha o individualismo. Todo mundo junto, bonitinho, igual um saco de laranja, mas cada um por si. Eu cheguei primeiro, eu como mais. Tem um filme que eu não gosto. Não oriento vocês a assistir. Eu não gosto quando eu gosto de assistir filmes. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma coisa fantasiosa. Eu gosto de negócio mentiroso, por isso eu gosto de dorama. Um negócio fantasioso. Me leva para ver coisas fantasiosas. Realidade eu não gosto muito, não. Mas esse filme, ele trata uma realidade assim, bem escrachada, bem feia. O nome do filme eu acho que é Poço. Todo mundo viu, né? Quem viu aí? Não recomendo. Quem assistiu, não recomendo que assista. Eu assisti, não gostei, não quero assistir nunca mais. Mas ele trata uma realidade muito real. Estava até conversando com a Fê esses dias. É um prédio, um poço, não sei, com 33 andares, nem me lembro quantos andares tinha. Cada lugar tinha 2 pessoas em cada andar. O primeiro andar, o que eles faziam? Eles faziam um banquete. Um banquete, pensa num banquete. E nesse banquete, eles colocavam a comida preferida de cada um. Todas aquelas pessoas que estavam naqueles, 33 níveis de andar, tinha a sua comida preferida servida lá no primeiro andar. Porém, eles colocavam a quantidade certa. A pessoa que estava montando esse banquete colocava a quantidade certa que uma pessoa come e se satisfaz. Qual é o problema desse filme? Que quando chegava, era 33 andares, quando chegava, no 8º, já não tinha comida mais. Todo o pessoal de baixo ficava passando fome. Dias. Até uns devorarem os outros. O que esse filme quer ensinar? Se todo mundo comesse a sua porção, a sua comida favorita, teria comida para todos os outros. O que estava acontecendo em 1 Coríntios 11? A ceia do Senhor virou um grande banquete. Um grande banquete onde quem chega primeiro come melhor e come mais. Quem chega por último, que não tem condição financeira, come nada. Fica com fome. E Paulo, ele vem advertindo e falando assim, você não discerne o corpo. Você não está entendendo o que é o corpo de Cristo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, antes de você comer do corpo. Porque a ceia do Senhor é discernir a igreja. Não é alimentar o meu próprio buchinho. Não é tudo para mim, nada para os outros. Comunhão não é eu primeiro. O problema é do outro. Comunhão é Paulo. Aguarde todos. Vocês estão conseguindo compreender? Continue correndo, Verônica. Um outro exemplo. Vamos lá. Gênesis 11:6. Vamos correr. 11:6. Gênesis 11:6. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falaram a mesma? Todos falando a mesma? Torre de Babel. União. Pessoas reunidas. Todo mundo junto. Falando na mesma língua. Porém, o propósito é o quê? Honra para mim mesmo.
que o meu nome seja conhecido, que o nosso nome seja conhecido, que nós alcancemos ao céu autossuficiência. Grava comigo, toda reunião com base em autossuficiência não é comunhão. Para você saber entender bem, eles estavam sobre inveja e soberba, revolta de Corá, Números 16, o tempo. Estou falando que eles me deram mais 5 minutos? Pega. Revolta de Corá, Números 16. Vejam, disse o Senhor. Não, Números 16. Gente, eu não botei capítulo não, deve ser um. Veja, vamos ver se é um. É isso mesmo. Corá, filho de Zá, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração contra Datã e Abirão, filho de Eliabe, Ion, filho de Pelete, da tribo de Ruben, passa, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os 3 instigaram uma rebelião contra Moisés. Pode passar o próximo versículo? Que eu acho legal o próximo, porque eles falam até a mesma coisa. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Todos falando a mesma coisa, 250 líderes, mais alguns aí perdidos. Todos contra Moisés. Moisés, vamos lembrar aqui que é o Antigo Testamento rápido, porque o tempo passa. O Antigo Testamento, o homem não tinha um espírito, então Deus levantava reis, profetas e sacerdotes. O homem, ele precisava de alguém que tivesse o espírito para direcioná-los. Não existia espírito no homem comum. E o que aconteceu com esses 3? Eles falaram assim: opa, nós somos o povo, nós somos os eleitos, nós somos a nação santa. Moisés, o negócio aí não é contigo só não. O negócio está com todo mundo. E, gente, palavra bonita, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra bonita, que o nosso coração é arrogante, tá? Quando vem um negocinho que pega o nosso ego, cuidado com o seu ego. Porque às vezes pode vir alguém com um canto de sereia, cantando uma musiquinha, colocando teu ego lá em cima, te colocando numa posição que nunca pertenceu a você. Então, cuidado. Existem fases, existem níveis, cuidado com aquilo que você ouve. Às vezes você é inflado por sentimentos que nem são seus. E o povo falou assim: é isso aí mesmo. Não é. Deus fala com a gente também. Deus está aqui. Nós somos de Deus. Moisés está doidão. Está falando, não está achando. Ele está achando que ele é o cara. E Moisés, quando escuta isso, ele se humilha, porque a arrogância não estava em Moisés. Moisés, ele realmente era o cara que foi escolhido por Deus. Ele só simplesmente assumiu aquilo que foi designado para ele. Ele era. Ele não estava arrogante. A arrogância estava nos demais, que queriam ser o que eles ainda não eram. Não queira ser o que você ainda não é. Cuidado. Amém, querido? Cuidado, cuidado, cuidado. Por amor, cuidado. E todos eles se reuniram juntos, mas com rebeldia. Deus não se agradou. Foram engolidos pela terra. Tiveram um final bem ruimzinho, bem triste. Não é comunhão. Fala comigo, não é comunhão. Se parece? Se tem aparência de rebelião? Pode? Não é individualismo, porque a gente pode entrar pelo outro lado também. Como eu falei, nós não somos juízes aqui.
E eu vou falar rapidinho. Eu separei aqui 3 pessoas. Mas eu vou falar rapidinho de Paulo e Barnabé. Atos 15, 40. Rapidinho, por favor. Atos 15, 40. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Esse texto, aparentemente, Paulo faz uma acepção de pessoas. Tem Marcos, tem Barnabé e tem Silas. Paulo, ele quer Barnabé e Silas. Ele não quer Marcos. Que coisa feia, né? Um líder fazendo acepção de pessoas. Que individualista, que egoísta. Marcos não estava pronto e apto para a missão que Paulo ia cumprir. Paulo enxergou a missão. Barnabé é pastor. Pastorzão falou assim: Paulo. Obrigada, gente. Eu sei que ele já está na hora. Não vou ser individualista. Barnabé falou assim: não, Marcos é uma pessoa, pastorzão, né? Sabe? Às vezes, gente, eu não tenho esse coração pastoral. Às vezes, pastor Jefferson, eu sou secretária dele, né? Ele faz umas coisas assim que eu fico assim: ai meu Deus do céu, esse cara desistiu da última vez, o pastor ainda acredita nele. Aí eu paro e digo assim: mas o pastor ainda acredita em mim. Ele é pastor. O apóstolo Paulo não, ele tem uma missão, ele tem um objetivo. Não vem aqui de mimimi, não vem aqui de talvez, não vem aqui com dúvida, não. Eu quero convicção. Tu vai até o final? Se tu não vai até o final, tu fica. Nem te leva para o meio caminho. Porque agora, a missão, o propósito do Senhor, as vidas que eu vou encontrar nesse momento são mais importantes. Eu estou pensando naqueles que vão entrar para essa família, naqueles que vão entrar para essa comunhão. Marcos, você já faz parte da comunhão, mas tu ainda está bambeando. Eu não preciso de você agora. Então, querida, às vezes teu pastor, tua pastora, talvez, falei que o pastor é pastorzão, mas talvez ele precise de alguém que não tenha todas as dúvidas que você tem, que tenha todos os medos que você tem. Em algumas situações específicas, eles vão precisar de alguém que tenha convicção, certeza e vá até o final. E você ou eu, a gente não vai poder parar e falar assim: não me escolheu. A pastora está tão individualista, ela está querendo só aqueles que vai lá. Não. Querido, o que ela chamou é quem ela tem certeza que vai cumprir, aquilo precisa ser cumprido. Se eu estou dando dúvida, não vai precisar de mim, ela precisa que o negócio seja feito. Isso é pecado? Não. Mesmo que não goste. Mesmo que doa. Mesmo que mostre para você: olha só, você não está pronto, e teu orgulho fica assim, ó. Ai, quem é ela? Pode ser que eu não estou pronta. Ela é a tua pastora. Ele é o teu pastor, que o Senhor colocou para te direcionar. Mas você não disse que eu tenho o Espírito Santo? Mas essa igreja tem um anjo levantado pelo pastor. Aqui, neste local, o Senhor ele vai dar direção a uma pessoa. A gente gostando ou não. Você gosta sempre? Não. Vocês gostam? Não. Você quer ser mimado, querido. Você quer... Porque tu sabe que tu não vai até o final. Tu quer ser chamado. Tu nunca falou nada com a criança, mas tu quer ser convidado para o aniversário dela. O ser humano é assim. Tu nunca comprou nada, nunca nem perguntou se a criança está bem, se a criança não está. Tu nem nunca viu a criança, mas foi feito um festão. Tu não foi convidado, tu fica. Mas ela não é uma igreja? Gente, eu estou tentando trazer exemplos para a gente aprender e amadurecer. Não existe comunhão na imaturidade. Não existe comunhão se eu vou. Eu sempre fui uma pessoa assim, acabou meu tempo. Eu sempre fui uma pessoa assim, que não gostei muito de mimimi. Não gosto. Sou aquela pessoa que, tipo assim, cara, não enrola muito não, fala. Mas acho que uns 2 anos, 3 anos pra cá, eu tô uma pessoa tão mimizenta.
que eu mesmo, às vezes, minha vontade, a Eliane fala assim, dor tapa na cara. Minha vontade é eu mesmo me dar dor tapa na minha cara. Gente. Sério, eu tô falando aqui, tô expondo a minha alma, o meu coração, tô em tratamento. Por quê? Porque dependendo do que você fala, às vezes entra assim, fica... Antigamente não, tu falava, tu ouvia. Hoje em dia eu fico... Aí eu vou, Verônica, vamos vergonha nessa cara. Porque a igreja de Cristo precisa de pessoas maduras. Pessoas que vão entender. Não que seja fácil. Eu acabei de falar aqui, eu tenho uns 2 anos que eu estou morena. Mas eu preciso entender que esse lugar vai expor as minhas maiores feridas. Esse lugar aqui vai expor, não que as pessoas queiram colocar no telão, não. Às vezes convivendo com uma pessoa, eu vou olhar para mim e vou falar assim, cara, tá errado aqui dentro, tem alguma coisa fora do lugar. E isso vai me expor e às vezes vai me envergonhar. Nesse lugar aqui você vai ter que aprender. Aí é ter que aprender que você não é igual a ninguém. Porque se você não assumir a sua identidade de que você é uma pessoa diferente, você vai passar a sua vida toda se comparando a alguém e vai sofrer muito por isso. Você não é igual a ninguém. O teu vizinho vai receber a bênção primeiro que você, às vezes. Não adianta chorar. Porque bênção, essa frase eu gosto, fora de tempo, pode ser maldição. O teu vizinho chegou ontem, mas ele já está pronto para receber uma coisa que você não abriu seu coração ainda para receber, para amadurecer. Comunhão, querido, é isso, é ficar feliz com o teu irmão. Mas Deus ainda está doendo aqui, mas eu estou alegre e feliz, porque o meu irmão não está sentindo a mesma dor que eu. E na alegria dele eu sou curada. É assim que a inveja cai. É assim que a fofoca cai. Quando você escuta o seu irmão falando do seu outro irmão, aquilo te dói. Não é sobre você, mas é sobre o seu irmão que você ama. Ele está abrindo e colocando um holofote na ferida e no defeito do seu irmão, que foi conquistado por Cristo. E isso tem que te doer. Se isso não te doer, tem alguma coisa errada. É cachorro que lambe ferida e contamina ela. Nós fomos chamados aqui para trazer cura. Isso é comunhão. Isso é lutar contra o individualismo. Agora, quando eu penso assim, fulano de tal, estava bem feia aquela roupa. E eu vou e falo assim, pastora Fafá, tu viu? Gente, estou usando coisa básica. Tu viu a roupa que o Thiago está usando? Desculpa, Thiago. Que roupa feia, né? Se veste mal dessa. Parece um comentário normal. Quem já fez esse comentário? Todo mundo já fez esse comentário, já? Hoje, podia ter tido uma coisa melhor. Meu marido hoje fez eu trocar de roupa nos 5 segundos do último tempo. Sei lá, nem falei errado. Né? Mas quando alguém fala que você está se vestindo mal ou que você está feio, é inofensivo? É inofensivo, querido? Quando você escuta assim, fulano de tal falou que você se veste muito mal. Tu gosta? Fulano de tal bem falou que você está gordo. Tu gosta? Mas tu cansa de falar quando os outros estão engordando, né? Gente, comunhão é você fazer para o outro aquilo que você também quer receber do outro. Olha quanta coisa a gente tem que criar na gente. Olha quantas vezes a gente só pensa na gente. Convido vocês a colocar de pé. Eu passei até dos 10 minutos que ele me dá.